Podcasts. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. Estamos começando o quê? Mais um fim. Esse podcast absolutamente maluco, onde a gente conversa sobre espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar, né? Esse slogan, inclusive, a gente vai mudar ele. Fica cada vez melhor. Ele fica tão bom que a gente vai mudar ele. Ele envelhece como vinho. Exato. Cara, se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem agredir a gente física ou verbalmente também, é a parte que a gente mais gosta. Manda e-mail pra gente no contato @ofim.xyz. Quase deu uma escorregada. Contato @ofim.xyz. Esse ano a agenda tá cheia, mas se você quiser marcar duelo, trocação de porrada franca sem perder o respeito, ou risca a faca com as bobagens que a gente fala aqui, manda e-mail que a gente vai ter o maior prazer de encontrar um spot na nossa agenda. Só pra vocês. Só pra vocês, que isso aí é fundamental pra gente. Isso é prioridade, Prioridade máxima, tá bom? E assim, agora falando de coisas sério. menos importantes, falando de coisas menos importantes agora, a gente tá preparando um monte de novidades incríveis para vocês. A gente ainda nem sabe quais são, mas eu tenho certeza que elas vão ser incríveis. A gente está pensando em reformular a nossa presença digital, a gente está pensando em construir um monte de coisa, a gente está pensando em ter produtos físicos e digitais. E eu acho que vocês não perdem por esperar, a gente tá super animado com isso. Aliás, um monte de gente, quando a gente, nesse hiato que a gente deu, nessa pausa, um monte de gente ficou mandando e-mail, falando, o que eu vou fazer agora 30 minutos na academia? Eu não gosto de... Isso aí é pra academia pra ouvir o fim. Exato, porque é uma coisa tão maluca que as pessoas vêm e falam isso pra gente. Mas assim, eu tenho certeza que vai ser legal, porque tem gente muito legal ajudando a gente a fazer isso. Ferquita, massa. E se fosse só a gente, eu não botava muita fé. Mas como tem gente boa fazendo com a gente, eu acho que vai ficar muito legal. Inclusive a gente tá nos estúdios da Olá agora. Da Olá Podcasts aqui, a gente nem tem roupa. Tanto que eu vim de bermuda aqui. Nem tenho roupa pra uma ocasião tão importante quanto essa. Eu não cronometrei o tempo, espero que você tenha visto. Eu também não, mas então vambora. Vai dar certo demais. E além de todas essas coisas legais e novas que a gente tá fazendo, a gente vai começar a trabalhar o podcast através de temporadas. Por que a gente está fazendo isso? Primeiro, para trazer gente legal para conversar com a gente, para trazer temas que estimulem mais discussões, para que a gente consiga expandir o escopo do que a gente faz nos podcasts. Trazer gente para dar porrada na gente na gravação, não só... Trazer gente para agredir a gente verbalmente e tomara e oxalá fisicamente durante as gravações, que é a parte mais legal de todas. E a gente já decidiu o tema da primeira temporada. E o tema da primeira temporada será algo como tecnologia, futuro e consciência. Como a tecnologia impacta na nossa vida a partir do entendimento e da exploração. Entendimento é ótimo. A partir da exploração da consciência. Inteligência artificial, ameaças possíveis que a gente pensa. Futurologia, tendências. Indústria bélica. É o fim. Estamos no final da experiência humana na Terra. A gente vai explorar tudo isso sob a ótica do que a gente conversa aqui. Com e muito mais. Não dualidade, consciência, do que você quiser chamar de iluminação. Iluminação, realização, chama do que você quiser. Mas a primeira temporada é isso. Futuro, tecnologia, futuro e consciência, tá? Só que não é o tema do programa de hoje. Não. O tema do programa de hoje é o fim da realidade. E por que eu propus pra gente conversar sobre o fim da realidade? Não sei, mas a ideia é a seguinte. Quanto mais a gente vai cavando aqui essas coisas que a gente fala e... A gente brinca, mas a gente adora fazer isso aqui. Justamente porque a gente brinca muito, mas porque explorar isso que a gente explora aqui é explorar a massa de modelar de toda a realidade do universo que a gente habita. De toda a realidade do universo que a gente habita. Por quê? O universo que eu habito, o universo que você habita, que o Robin habita, que todo mundo que está aqui nesse estúdio, nesse escritório habita, é completamente individual. Absolutamente individual. Não tem nada, ou quase nada,
Aí é um paradoxo, porque pode não ter nada e pode ter quase nada. Mas não tem nada que se cruze dos universos, por mais que a gente ache que existam similaridades. E quando eu falo que o universo que você habita, que eu habito, que o Robin habita, que todo mundo habita, é completamente único, esse universo é a sua realidade, é a minha realidade, é a realidade do Robin. Falar do fim da realidade é compreender que a maneira que eu fui criado, a maneira que eu nasci, a maneira que eu absorvi a criação que eu tive, porque são dois mundos completamente diferentes, né? Uma família pode dar a mesma criação para 10 filhos e cada um vai ser uma pessoa completamente diferente da outra. Não tem como ser diferente. Mas minhas crenças, meus condicionamentos, meus gostos, minhas preferências, eles foram moldando a minha forma de emular o universo que eu vivo. Então a maneira que eu enxergo o vermelho é só minha. A maneira que eu sinto o gosto do morango é só minha. A maneira que eu acredito ou não acredito em religiões, em coisas, é só minha. As explicações para os meus fenômenos internos, por mais que sejam fenômenos internos parecidos com o seu, como dor de cabeça, ansiedade, elas são só minhas. E quando a gente começa a olhar para a realidade sob essa lente de que não existem 7 bilhões de pessoas na Terra, existem 7 bilhões de terras compartilhando uma consciência que veicula todas essas experiências, a gente para observar como a gente se perde, entre aspas, nas pequenezes de tentar encontrar substâncias e matérias em comum entre as realidades de todas as pessoas, e como essa ilusão de necessidade de encontrar semelhanças e de encaixar uma realidade na outra, de fazer com que a minha realidade seja imposta para você, ou eu tentar de uma forma inútil acomodar a sua realidade em mim com a falsa ideia de empatia. Não, eu sou muito empático e então eu vou acomodar a sua realidade em mim. Como isso gera uma complexidade e como isso gera um monte de atrito e um monte de coisa que eu não diria desnecessária, porque aí eu estaria achando que tem alguma ótica, necessidade. Alguma necessidade de alguma coisa, mas, cara, é tão fascinante isso, cara. E aí, quando a gente começa a perceber isso, de fato a gente vê que a realidade é mais fantástica do que qualquer ficção, pelo simples fato de que tudo é ficção. Uhum. Não tem uma realidade que não seja ficção. A minha realidade é uma ficção. Porque eu emulo o mundo que eu vivo a partir dos gostos, preferências, e mesmo isso muda todo dia, de acordo com o meu estado mental. Uhum. O que eu gostava ontem não necessariamente é o que eu gosto hoje. Então, a realidade que eu vivi ontem, muito provavelmente, não é a mesma que hoje, mesmo eu sendo teoricamente a mesma pessoa. Então, a gente habita um universo manifestado puramente fictício. Falar de o fim da realidade é reconhecer essa grande ficção que a gente habita e parar de ficar buscando esse unicórnio, né, da realidade. Isso é real, isso não é real. E o fim é bom porque aqui a gente pode explorar as coisas de forma completamente aberta, né? Mas, cara, poder falar disso é uma coisa absolutamente fascinante, cara. É sensacional. E não tem como não falar do fim da realidade sem falar do fim da verdade também, que a gente já gravou, acho que é episódio número 31. Eu só sei porque a gente deu uma pesquisada aqui antes. E as pessoas confundem verdade com realidade, né? Elas acham que são sinônimos, mas na verdade são coisas completamente diferentes. Nossa. A realidade, ela é única e individual. Ela nunca vai ser a verdade, justamente porque ela é única e individual. E quando a gente começa a sacar isso e sacar essa individualidade da realidade, a gente começa a se libertar dela de uma certa maneira também, né?
a gente se libertar da nossa realidade é a coisa mais libertadora do mundo. Só que existe uma grande diferença, e a libertação da realidade é o que as pessoas chamam de transcendência, né? Ou iluminação, ou qualquer coisa assim. Mas existe uma grande diferença entre a libertação da realidade... Caraca, isso é casca. versus a troca por uma outra realidade. E aí que as pessoas normalmente se confundem, porque olha que louco, as pessoas elas tentam buscar uma experiência da realidade diferente, achando que é essa experiência da realidade diferente que é a transcendência, né? Versus acordar pro fato da realidade ser uma ilusão. Então, o que isso quer dizer, trocando em miúdos e simplificando, né? Não existe terra prometida, né? Ou, melhor, a terra prometida, a experiência que você está procurando, que você acha que é a ideal, ela pode existir agora, mas ela é irrelevante. Mesmo se existisse terra prometida, ela seria irrelevante. Porque o fato não é você chegar em algum lugar, mas você perceber que qualquer lugar que você chegar é simplesmente a realidade. E isso é foda, porque ao mesmo tempo que não é nada, é tudo, né? Porque 100% da nossa experiência de vida momentânea é real. 100% do que você está vivendo agora, da sua experiência agora, é real. Então você está envolvido nisso. Você está vivendo isso. Você está experienciando tudo isso e às vezes você quer fugir dessa experiência. Você quer fugir dessa experiência trocando ela por o que você considera uma melhor. E aí essa troca ela vem. E aí você se sente melhor. E você fala assim, nossa, tive então uma iluminação. Não teve nada. Você só teve uma outra realidade diferente. Ninguém nunca teve uma iluminação. A gente já é o iluminado que vem antes disso tudo e só pode ter por isso que a realização é o maior anticlímax do mundo. Porque você não pode sentir nada e achar que foi alguma coisa. É muito louco quando a gente começa a falar disso. Então, a gente tem experiências de iluminação, de transcendência, de flutuação e tudo, mas não é nada. E por isso que o Buda mesmo falava que a vida é sofrimento, né? O Buda mesmo falava que a vida é sofrimento e ele não vivia flutuando. Também não sofria. E também não sofria, porque aí a gente entra em uma pauta completamente diferente, porque assim que você aceita que a vida é sofrimento, você para de sofrer. Mas enfim, a gente está falando do fim da realidade. Então o que tem no fim da realidade? Tem simplesmente um sistema de produção de realidade através da mente, do pensamento e da consciência. Cara, é como se o computador... Vamos supor que o computador tivesse alguma consciência. Só que o computador ele só consegue viver através de um sistema operacional. Eu vou fazer... Eu vou distrair todo mundo, mas foda-se. Cara, você falou assim, é como se o computador tivesse consciência, mas na verdade o computador nunca pode ter consciência, só consciência pode ter computador. Óbvio. Mas suponhamos que o computador fosse de alguma forma senciente, tá? Só que ele só consegue viver a realidade dele através de um sistema operacional. O computador não consegue ser nada além de hardware sem o software. Exato. Né? E aí ele tem o software. E tá lá, Windows 98. Ele tá lá com o Windows 98. Tá felizaço. De repente, o Windows 98 começa a ficar lento.
um saco. Life is suffering. Tipo, ele começa a dar pau, entra um vírus, tela azul, tudo. Aí o computador vai buscar espiritualidade, iluminação. Aí até que em determinado momento surge o Windows. Qual que é o depois do 2000? 98? Windows 2000. Windows 2000. Ele olha aquilo e fala, é lá que eu tenho que chegar. Nossa, aí sim todos os problemas. Essa atualização, teoricamente, vai acontecer automaticamente. Sim. Não precisa, o computador não precisa fazer nada, cara. O computador já tem tudo que ele precisa ali, naquele, considerando que é um mundo que o computador não evolui, não precisa de mais memória. Entendam, é uma ilustração. Sim. O computador ele já tem tudo que ele precisa. Aí, o sistema vai atualizar sozinho. Plain. No momento que atualiza o sistema, ele... Caralho. Tô iluminado. Iluminei. Sou o Windows 2000. Iluminei. É o que o Robin falou. Ele só trocou um sistema operacional por outro. A iluminação não é a troca de um sistema operacional por outro. A gente poderia falar que essa experiência de plenitude que vem quando se sente a iluminação é justamente quando a gente percebe o que somos, que é o intervalo entre uma atualização e outra, né? Que é o intervalo entre um sistema operacional e outro. Isso é foda, hein? Aí a gente saca essa fonte de existência que é o que nós somos, e aí no intervalo do Windows 98 para o Windows 2000, a gente só experiencia aquilo que a gente é sem forma, sem interface, mas é tão abundante que a gente acha que esse vislumbre dessa origem tem por causa o Windows 2000 que acabou de ser instalado, e não é, né? E quando a gente vai sacando a realidade, dentro de tudo isso que o Robin falou, que explodiu minha cabeça e isso é só mais uma realidade. Só mais uma realidade. Que a vida é sofrimento e que realizar que a vida é sofrimento liberta do sofrimento, porque a gente acaba vendo que a vida ser só sofrimento ou a vida ser um milagre absoluto não tem diferença nenhuma. A mesmíssima coisa, cara. É a mesmíssima coisa, cara. E aí, quando a gente passa a entender isso, a gente vislumbra que talvez exista alguma verdade. Só que ela é inalcançável. Sim. Ela é inalcançável. Para nós, nessa experiência humana aqui, para nós, onda no oceano, né? E no fim a gente acaba sendo oceano, obviamente, mas para nós, enquanto ondas, realizar essa verdade, abarcar... É o Windows 98 querendo ser o hardware. Exato. Não dá. É o hardware e não tem acesso, porque ele é o que vem depois do hardware. Isso. Ele é o que existe como consequência. E aí, cara, a gente abarca que talvez exista uma verdade, a gente realiza que a gente não tem acesso a essa verdade, então nesse momento a verdade passa a ser algo completamente irrelevante. Uhum. Ele é relevante ou irrelevante dependendo do dia que a gente tá. Óbvio, mas eu não vou conseguir ter acesso da maneira que a minha personalidade quer essa verdade. Eu não tenho como. Não tem. Não, assim, correr atrás disso, você só vai encontrar mentira. A gente só vai encontrar mentira. É tentar morder o cotovelo. Exato. Eu não vou tentar. Que tá sendo filmado. Quem quiser ver, aliás, a gente nos estúdios da Olá, estamos aqui. É verdade. Tá sendo gravado. Assiste a gente, cara. Assiste a gente nos... Vocês vão dar risada. É o mínimo que pode acontecer. É vocês darem risada da nossa completa e total idiotice. Que também tem o seu valor, né? Porque dar risada é muito divertido. Mas, cara... E quando a gente percebe que talvez exista uma verdade, talvez a gente não abarque essa verdade, a gente só consegue experienciar a realidade que a gente vive, a minha realidade é completamente diferente da sua. E como eu só consigo perceber o que eu não sou, porque se eu percebo a realidade que eu habito, eu não sou essa realidade, porque tem alguma coisa percebendo essa realidade que eu habito. Então talvez
eu possa ser essa verdade que eu não consigo abarcar, porque tudo que é percebido não pode estar percebendo. Já falamos isso em trocentos programas que a gente já gravou. Nesse momento, a gente percebe, a gente começa a realizar isso tudo e começa a realizar essa suposta verdade através da percepção de que a gente não consegue abarcá-la e de que a gente não pode perceber o que está percebendo. E aí fica como se fosse um... A gente já usou esse termo e não estou achando nenhum outro melhor. É uma queda livre. Não tem onde agarrar. Não tem onde a gente se agarrar. A gente passa a não conseguir mais se agarrar naquilo que a gente acredita, porque o que a gente acredita é tão irrelevante quanto qualquer outra coisa. A gente passa a não conseguir mais se agarrar naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente é ruim. A gente passa a não conseguir se agarrar naquilo que a gente sofre, naquilo que a gente goza. A gente passa a não conseguir se agarrar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente não gosta, porque a gente está tão mais aberto a viver a vida, independentemente do que se sinta e do que se pense, que tudo é cor. Eu posso gostar mais de laranja do que de vermelho, posso gostar mais de verde do que de azul, mas eu passo a não ter mais nada contra azul, porque nem faz sentido. No fim é tudo cor, no fim tudo são formas, no fim tudo são objetos mentais. Então essa liberdade absoluta, que talvez seja a coisa mais assustadora para nossa personalidade, para o nosso ego, porque o ego precisa se segurar em alguma coisa, é o máximo que a gente pode atingir, e é tão pouco. E é tão pouco, cara. É por isso que você falou, a realização é você perder a dependência da sua realidade, e é a coisa mais boring que existe. Apesar de ser a coisa mais incrível que pode existir. E assim, obviamente a gente esquece disso o tempo todo, né? Porque a gente vive... A realidade é relativa, né? A gente vive... A realidade é construída por um mundo de relativo e de contraponto, né? Tem a observação e o observado, né? Sim. Tem essa dualidade na realidade. E a verdade, o absoluto, não tem dualidade, né? Não tem contraponto. Só é. E essa é a maior diferença entre a realidade e a verdade, né? Que a realidade é relativa e a verdade é absoluta. E o absoluto, como a própria nome diz, é todo. Não pode ter contraponto. E por isso que a gente tem uma dificuldade tão grande, porque a gente vive numa experiência de dicotomia, né? De dualidade. A gente vive numa experiência de observado e observador, né? E não a gente vive numa realidade relativa. Quando a gente começa a sacar isso, a gente pode abandonar tudo, né? A gente pode abandonar a necessidade de isso significar alguma coisa, porque o próprio significado ele vai ser criado de uma maneira relativa. E a gente começar a abandonar todas essas coisas, aí sim é a liberdade para simplesmente viver essa relatividade do jeito que ela sempre foi, né? Sempre será relativa. Cara, eu vou fazer uma tentativa inútil de trazer isso para algo palpável, que é uma coisa que a gente não costuma fazer no fim. Isso que o Robin falou, isso que a gente está conversando em termos de espiritualidade, não tem nada que pode ser maior que isso. Não. E aqui eu tô falando absolutamente sem julgamento de nada, sem julgamento de nenhuma crença, de nenhuma religião, de nenhuma filosofia. Absolutamente zero julgamento. Mas o ápice da espiritualidade é exatamente essa realização a partir da libertação da nossa realidade. Porque quando a gente se liberta da nossa realidade, significa que a gente perde um elo de pertencimento ao mundo do nosso ego, da nossa personalidade. Quando a gente perde isso, todas as nossas crenças, preferências e tudo mais
continuam existindo, mas elas não têm mais aquele magnetismo absurdo que fazia a gente julgar melhor ou pior a outra, porque eu gosto mais dessa linha, então aquela outra religião não serve, eu gosto mais disso porque aquela outra coisa não serve e tal. E ao invés de você vivenciar a espiritualidade, passa a ser uma guerra para você provar por que o que você faz é melhor do que o do outro, por que você vai ser mais salvo do que o outro e por que o outro vai ser mais queimado do que você, né? Por que a sua teoria é a melhor? E não tem como fugir disso enquanto a gente tá completamente comprado como ego. Nossa, não tem como. Não tem. E aí quando a gente saca isso, essa historinha vai continuar passando na nossa cabeça 24 horas por dia. Só que ela vai ser vista só pelo que ela é. Uma historinha. Exato. E vivenciar essa sacada de que as coisas que estão passando na nossa cabeça, e eu tô usando o exemplo das coisas sobre espiritualidade, sobre religião, tudo isso que passa na nossa cabeça é só historinha? Uau! E tanto é que quando as pessoas vêm e falam assim, não, vocês estão falando um monte de merda, a gente sabe. Exato. A gente sabe. Tipo, exatamente. Assim que eu abro a boca, só vai sair verdade da minha boca. 100%. Nunca vou conseguir falar a verdade. Ninguém vai. Nunca. Ninguém. Exato. Mas eu sei que ninguém vai também, né? E assim, e por isso que o nosso objetivo aqui não é convencer ninguém de largar nada. Tipo, cara, você tá curtindo o que você tá fazendo? Meu, quem é a gente pra saber o que é melhor pra você? Pelo amor de Deus, faz aquilo que você achar melhor. O que a gente tá falando, o que a gente compartilha aqui, são maneiras que a gente olhou e viu e percebeu que trouxeram a liberdade, uma leveza extrema nessa experiência individual de vida, que também é completamente irrelevante. Porque assim, eu enquanto fui um buscador, repito, sem julgamento de nada, acreditava completamente que eu precisava saber quem eu fui, de onde eu vim, para onde eu ia. Uhum. Só que e cada um tem uma desculpa de por que segue o que segue, sim, porque busca o que busca. Todos nós vamos ter uma desculpa. Só que, independente se você acha que faz sentido o que a gente falou ou não, eu faço um convite. Investiga. Exato. Essa causa. Só isso. Investiga essa causa. Se você achar uma causa que é não criada através de pensamento... E tudo que a gente vai encontrar é uma fabricação mental. Sempre. E no fim de tudo isso, eu buscava isso porque eu acreditava que isso me traria uma satisfação oriunda de uma completude, de uma plenitude. De algo que faltava. De algo que faltava e que no fim o que eu tava buscando era ser feliz. Exato. Que você encontrou a partir do momento que você abandonou a busca. Tudo. Não, e não larguei tudo porque eu falei, não encontrei. Não. Eu larguei tudo porque eu realizei outra coisa, que é o que a gente conversa aqui. Exato. E no minuto no segundo que eu realizei isso, nada mais do que eu tinha buscado antes fazia sentido. Não era errado, não era certo. Não é sobre isso. Só não fazia mais sentido pra mim. Trocou o sistema operacional. Exato. E no sistema operacional novo, não tem mais aquele busca Thiago de realidade. Não tinha, era outro Thiago. Exato. Eu não tenho culpa, eu não tenho controle, eu não tenho acesso sobre isso, eu sou só um computadorzinho. Eu sou só um computadorzinho. Enfim. Agora que tava esquentando o motor aqui. Mas acabou o nosso tempo. Então assim, temporadas do nosso podcast de Ofim desse ano será a primeira temporada. Tecnologia, futuro e consciência. Vai ser incrível. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões, se você quer chamar a gente pra rinha de idoso, a gente já tá na meia idade, chama a gente pelo e-mail contato@ofim.xyz. E vocês não perdem por esperar, a gente vai fazer coisas bem legais esse ano. Provavelmente a gente vai se encontrar fisicamente, digitalmente, vai ser incrível. Beijão pra todo mundo e até lá. Beijão, gente.